Olá pessoal, dando continuidade ao nosso sonho, que é contribuir com a formação dos futuros líderes capazes de transformar o nosso país. Hoje, eu, Fabrício Barbosa de Lima, atualmente analista de performance na Burger King, venho trazer para vocês um treinamento que é implementando a estratégia com o Balanced Scorecard. E aí sempre um ponto de atenção inicial, para deixar bem claro qual que é o intuito desse treinamento. Esse material ele tem o objetivo de descrever um modelo de gestão para a implementação da estratégia, que é denominado Balanced Scorecard. O Balanced Scorecard não é uma ferramenta para a formulação da estratégia, é para colocá-la em ação. Para a sua formulação, aí pode ser utilizado outras ferramentas, como a SWOT, etc. e tal, o próprio o modelo de negócios Canvas e assim por diante. Mas a ideia aqui é um modelo gerencial de implementação da estratégia que já foi definida. Pois bem, o primeiro conceito interessante é a gente entender que um Balanced Scorecard bem sucedido é aquele que transmite a estratégia através de um conjunto integrado de indicadores financeiros e não financeiros. O nome Balance ele reflete o equilíbrio que deve existir entre os objetivos de curto prazo e longo prazo, entre as medidas financeiras e não financeiras, entre os indicadores de tendência e ocorrência, e entre as perspectivas interna e externa de desempenho. Por isso, então, que ele leva esse nome de balance, de balanço, de equilíbrio, né? E aí o BSC ele é organizado em torno de 4 perspectivas distintas, sendo elas perspectiva financeira, dos clientes, interna ou processos internos e inovação e aprendizado ou aprendizado e crescimento, que é a mesma coisa, né? Então, o que é interessante a gente entender é que, dado que já existe uma visão e uma estratégia, essa visão e essa estratégia ela vai ser traduzida nessas 4 perspectivas, de tal maneira que a perspectiva de aprendizado e crescimento ela acaba fornecendo uma infraestrutura, ela vem na parte de baixo, imaginando um mapa estratégico, por exemplo, os objetivos dessa perspectiva vêm fornecendo a base para que todas as outras 3 possam existir. Então você aprende, você melhora os seus processos internos, os seus processos internos conseguem satisfazer melhor os seus clientes. Com isso, você consegue atingir melhor a sua visão e os objetivos que foram traçados para os seus acionistas. Ou seja, é como se fosse uma relação em cadeia, tá? Então, o BSC ele acaba sendo a principal ferramenta organizacional para importantes processos gerenciais, sendo eles estabelecimento de metas individuais de equipe, remuneração, alocação de recursos, planejamento e orçamento, e feedback e aprendizado estratégico. O processo gerencial de planejamento e estabelecimento de metas, ele permite que a empresa quantifique os resultados pretendidos a longo prazo, identifique mecanismos e forneça recursos para que os resultados sejam alcançados, e estabeleça referenciais de curto prazo para as medidas financeiras e não financeiras do scorecard. Então, o BSC ele é basicamente um mecanismo para a implementação da estratégia, não para a sua formulação. Ele fornece um mecanismo valioso para a tradução da estratégia em objetivos, medidas e metas específicos, e para o monitoramento da implementação da estratégia. O BSC não se limita a medir a mudança. Medir é importante. Aquilo que não é medido não é gerenciado. Então, muito pelo contrário, o BSC ele não só não se limita, como ele estimula a mudança. Dito isso, vamos entrar então na nossa primeira perspectiva a ser definida, ou seja, a perspectiva financeira. Os objetivos financeiros, eles representam a meta de longo prazo da empresa. Ou seja, um exemplo, gerar retornos superiores a partir do capital investido. Na verdade, isso acaba sendo um pré-requisito.
Não faz sentido ter uma empresa que não gere retorno superior àquele capital que foi investido. E todos os outros objetivos e medidas das outras perspectivas do scorecard, eles devem estar associados à consecução de um ou mais objetivos na perspectiva financeira. Ou seja, toda medida selecionada deve fazer parte de uma cadeia de relação de causa e efeito que termina em objetivos financeiros e representa um tema estratégico para a unidade de negócios. Então, imagine um efeito dominó, né? De tal maneira que você atinge o objetivo da perspectiva de aprendizado e crescimento, consequentemente atinge de processos internos, consequentemente atinge de clientes e aí sim traga os resultados financeiros. Essa é uma relação de causa e efeito. Nesse próximo slide aqui, a gente tem um exemplo que fica um pouco mais claro como que se traduz esses objetivos dentro dessas perspectivas. Então, imagine a situação dentro da perspectiva de aprendizado e crescimento, em que você definiu como objetivos capacitação dos funcionários, satisfação dos funcionários e rotatividade. Percebam que existe uma relação de causa e efeito na mesma perspectiva, ou seja, se eu capacito meus funcionários, eles ficam mais satisfeitos. Se eles são mais satisfeitos, o turnover ou a rotatividade dos funcionários é menor. Dado que a rotatividade é menor, isso gera impacto no objetivo de uma outra perspectiva, que é dos processos internos, que é o aproveitamento da matéria-prima. Dado que eu tenho maior aproveitamento da matéria-prima, o refúgio da produção acaba sendo impactado. Dado que eu tenho maior aproveitamento, na perspectiva de clientes, eu consigo ter maior pontualidade na entrega. Se eu tenho maior pontualidade na entrega, eu tenho clientes mais satisfeitos. Se eu tenho clientes mais satisfeitos, eles ficam mais na minha empresa, eles consomem mais os meus produtos, a retenção deles é maior. Se eu tenho uma retenção maior de clientes, eu aumento meu faturamento e aumento minha lucratividade. Então percebo que é uma relação em cadeia de causa e efeito de baixo para cima. Mas na hora de definir os objetivos, é importante que primeiro a gente defina o financeiro. E aí a gente desce desdobrando esses objetivos. Então o scorecard ele deve contar a história da estratégia, partindo dos objetivos financeiros de longo prazo, relacionando-os à sequência de ações necessárias em relação aos processos financeiros de clientes, de processos internos e, por fim, de funcionários e sistemas, com o objetivo de produzir o desempenho econômico desejado a longo prazo. Para a maioria das empresas, temas financeiros relacionados ao aumento de receita, a melhoria de custos e produtividade, a maior utilização dos ativos e a redução dos riscos oferecerão os elos necessários entre as 4 perspectivas do scorecard. Pois bem, feitos os objetivos da perspectiva financeira, entramos na perspectiva dos clientes. A perspectiva dos clientes no scorecard traduz a missão e a estratégia da empresa em objetivos específicos para segmentos focalizados de clientes e mercados, que podem ser comunicados a toda a organização. Depois de identificar e focalizar seus segmentos de mercado, a empresa deve cuidar dos objetivos e indicadores específicos. Então, muito importante, tenham o foco de qual segmento de clientes e mercado vocês vão atacar. Porque os indicadores e objetivos específicos para esse mercado segmentado. E o grupo de medidas essenciais de resultados dos clientes comum a todos os tipos de empresa acaba incluindo os indicadores de participação de mercado, retenção de clientes, satisfação de clientes e lucratividade de clientes, por exemplo. E é altamente conveniente incluir na perspectiva dos clientes medidas de qualidade segundo a ótica dos clientes. Para isso, pode-se desdobrar a função qualidade ao ouvir a voz do cliente, fazendo uso da ferramenta que se chama QFD. Né? Então, aqui a gente consegue traduzir um desejo do cliente. Por exemplo, o cliente deseja ter um café, uma experiência de tomar o café deliciosa. Isso foi traduzido como requisito de que o café tem que ser, para ser delicioso, ele tem que ser quente, tem que ser estimulante, tem que ser saboroso, tem que ter baixo preço. Dado que esses requisitos do cliente foram traduzidos nessas categorias, quais são os requisitos do projeto
E aí a interna da empresa, como que a empresa pretende atingir isso? Bom, a importância para o cliente, né? A temperatura do cafezinho é um parâmetro que tem que ser controlado, a quantidade de cafeína, o componente do sabor, o componente do aroma, o preço de venda e o volume. E aí é feita uma matriz de relação entre os requisitos do cliente e os requisitos do projeto. Aquilo que tiver maior relação, vão ter mais cuidado. Então, por exemplo, o fato do cliente desejar ter baixo preço não tem relação nenhuma com a temperatura do café. Tem relação com o preço de venda e com o volume. Agora, o fato do café ser saboroso tem relação com a temperatura do café. Se o café estiver frio, com certeza vai gerar uma experiência ruim para o cliente. E na parte de cima, onde nós temos a matriz de correlação, e aí sim a gente consegue avaliar a correlação entre os próprios requisitos do projeto. Ou seja, qual que é a relação entre a temperatura do café e o volume produzido? Nenhuma. Então fica em branco as linhas que cruzam a temperatura do café e o volume. Agora, a quantidade de cafeína como componente do sabor tem relação. Então, para isso a gente estuda. Então, essa é uma maneira de ouvir a voz do cliente e traduzir a voz do cliente, porque, inevitavelmente, vocês vão ter que conhecer o desejo do cliente ao definir objetivos e indicadores específicos para aquele segmento de cliente que foi identificado. E, muito importante, falantes de qualidade, nunca se esqueçam. O único objetivo da qualidade é gerar dinheiro, ou pelo menos economizar. Negócio de cara crachar, auditoriazinha para inglês ver, está perdendo tempo. Isso é desperdício, isso não é qualidade. Pois bem, nossa terceira perspectiva. Perspectiva dos processos internos. As empresas costumam desenvolver objetivos e medidas para essa perspectiva depois de formular os objetivos e medidas para as perspectivas financeira e do cliente. Para o BSC, recomendamos que os executivos definam uma cadeia de valor completa dos processos internos, sendo eles inovação, que é a identificação das necessidades atuais e futuras dos clientes e desenvolvimento de novas soluções para essas necessidades. Um outro processo é operações, que é a entrega dos produtos e prestação de serviço aos clientes que já existem, e serviços pós-venda, que é a oferta de serviços pós-vendas que complementem o valor proporcionado aos clientes pelos produtos ou serviços de uma empresa. Todas as empresas tentam melhorar a qualidade, reduzir os tempos de ciclo, aumentar a produção, maximizar a produtividade e reduzir os custos dos seus processos de negócio. Portanto, a concentração exclusiva em ganhos no tempo de ciclo, produtividade, qualidade e custo dos processos existentes talvez não leve a competências exclusivas. No BSC, os objetivos e medidas para a perspectiva dos processos internos derivam de estratégias explícitas voltadas para o atendimento às expectativas dos acionistas e clientes-alvo. Essa análise sequencial, de cima para baixo, costuma revelar o processo de negócios inteiramente novos nos quais a empresa deverá buscar a excelência. Ou seja, em resumo, não basta controlar o que todo mundo controla. Vocês precisam identificar qual é o processo que vocês vão buscar a excelência. Vão ser os melhores, o benchmarking de mercado. Desde que vocês estejam, obviamente, atingindo a expectativa dos acionistas e daqueles clientes que foram segmentados. Dito isso, o processo de inovação, ele ressalta a importância de, primeiro, identificar as características dos segmentos de mercado que a empresa deseja atender com seus futuros produtos e serviços. E depois, projetar e desenvolver produtos e serviços que satisfaçam esses segmentos específicos. Essa filosofia permite que a empresa atribua a devida importância a processos de pesquisa, projeto e desenvolvimento que gerem novos produtos, serviços e mercados. Os processos operacionais continuam sendo importantes e as empresas devem identificar as características de tempo, qualidade e custo e desempenho
que lhes permitam oferecer produtos e serviços de qualidade superior à de seus concorrentes atuais. Dito isso, tempo ou tempo de ciclo, por exemplo, é o tempo entre o momento em que um pedido do cliente é recebido e o momento em que a produção do pedido ou lote é concluída. A escolha do ponto de início e término é determinada pelo alcance do processo operacional para o qual está sendo buscada a redução do ciclo. Qualquer que seja a definição utilizada, a empresa mediria continuamente os ciclos e fixaria metas para que os funcionários reduzissem os tempos totais de ciclo. Uma medida utilizada por muitas empresas que tentam adotar processos de fluxo de produção just-in-time é a eficiência do ciclo de produção, ou SCP, que é definida como tempo de processamento dividido pelo tempo de ciclo. Dado que o tempo de ciclo é o tempo de processamento, mais o tempo de inspeção, mais o tempo de movimentação, mais o tempo de espera ou estocagem. O ideal para esse indicador é que ele seja próximo de 1, ou seja, que o tempo de ciclo seja somente o tempo de processamento. Dado que o tempo de inspeção, movimentação, espera e estocagem são desperdícios. Todo o tempo, além do tempo de processamento, é desperdício e não agrega valor nenhum sob o ponto de vista de atender às necessidades do cliente. À medida que o quociente SCP se aproxima de 1, a empresa sabe que o tempo gasto com a movimentação, com a inspeção, com reparos e estocagem de produtos está diminuindo, enquanto sua capacidade de atender rapidamente aos pedidos do cliente está melhorando. Embora tenha sido desenvolvido para operações de produção, o método just-in-time e o coeficiente de eficiência no ciclo de produção são igualmente aplicáveis às empresas de serviços. No mínimo, a eliminação do tempo desperdiçado num processo de prestação de serviço é até mais importante do que nas empresas do setor industrial, visto que os consumidores cada vez menos toleram o fato de serem obrigados a esperar pela prestação de algum serviço. Qualidade, de novo, é para gerar ou pelo menos economizar dinheiro. A medição é uma parte essencial de qualquer programa de qualidade e alguns indicadores da qualidade do processo podem ser utilizados. Por exemplo, taxa de defeito em peças por milhão por processo, desperdícios, perdas, retrabalho, devoluções, percentual de processos sob controle estatístico e etc. O sucesso de um programa de qualidade não deveria ser medido pela qualidade dos itens produzidos, por exemplo, depois de sobreviverem a inúmeros processos de inspeção e retrabalho, mas sim pelas reduções no percentual de itens a cada fase de um processo de produção, que não estão em conformidade com as especificações do cliente. Ou seja, pessoal, garantir qualidade lá no final, depois de ter passado por uma porrada de inspeção, não é o caminho. Tem desperdício aí no meio. Custos. Custos do processo. Meia toda a atenção dispensada a medidas de tempo e qualidade dos processos, a gente pode perder de vista a dimensão dos custos. Os sistemas de contabilidade de custos tradicionais, eles medem as despesas e a eficiência de tarefas, operações e departamentos de maneira isolada, mas esses sistemas não medem os custos do nível de processo. O pulo do gato está em identificar quais são os processos mais dispendiosos. Estes sim são passíveis de melhoria. É aquela velha filosofia de que não adianta querer consertar pessoas, não. A culpa não é da pessoa, é do processo. Então, em geral, a análise de custos baseadas em atividades e processos permite que as empresas meçam o custo de processos que, juntamente com a medição de qualidade e de tempo de ciclo, oferecem parâmetros importantes para caracterizar processos internos importantes. À medida que as empresas utilizarem a melhoria contínua ou a melhoria descontínua através de reengenharia ou redesenho de processos de negócios, de processos internos que elas julgam importantes, os três conjuntos de medida baseados em custo, qualidade e tempo oferecerão dados que indicarão se as metas desses programas de melhoria estão sendo alcançadas ou não. E por fim, dentro dessa perspectiva de processos internos,
discutimos sobre inovação, discutimos sobre os processos em si, e agora o serviço pós-venda. Os processos de serviços pós-venda permitem que as empresas ofereçam, quando apropriado, aspectos importantes de serviços após a entrega do produto ou a prestação do serviço ao cliente. Por último, a nossa perspectiva de aprendizado e crescimento. Os objetivos estabelecidos nas perspectivas financeira do cliente e dos processos internos revelam onde a empresa deve se destacar para obter um desempenho excepcional. Os objetivos da perspectiva de aprendizado e crescimento oferecem a infraestrutura que possibilita a consecução de objetivos ambiciosos nas outras 3 perspectivas. Existem 4 categorias principais para a perspectiva de aprendizado e crescimento: capacidade dos funcionários, reciclagem da força de trabalho, capacidade dos sistemas de informação e motivação, empowerment e alinhamento. Que vem a ser a capacidade dos funcionários, né? As ideias que permitem melhorar os processos e o desempenho para os clientes cada vez mais emanam dos funcionários de linha de frente. São aqueles que se encontram mais próximos dos processos internos e dos clientes da organização. Isso exige grande reciclagem dos funcionários para que suas mentes e capacidades criativas sejam mobilizadas no sentido dos objetivos organizacionais. A maioria das empresas traça objetivos para os seus funcionários relacionados à satisfação, retenção e produtividade. Funcionários satisfeitos são uma pré-condição para o aumento da produtividade, da capacidade de respostas, da qualidade e da melhoria dos serviços ao cliente. O moral dos funcionários é particularmente importante para as empresas de serviços, nas quais, frequentemente, os funcionários menos habilitados e que menos ganham interagem diretamente com os clientes. As empresas costumam medir o nível de satisfação dos funcionários através de pesquisas anuais ou pesquisas contínuas, nas quais um percentual ou funcionários escolhidos aleatoriamente são entrevistados a cada mês. Os elementos de uma pesquisa de satisfação dos funcionários podem incluir envolvimento nas decisões, reconhecimento pela realização de um bom trabalho, acesso a informações suficientes para um bom desempenho na função, incentivo constante ao uso de criatividade e iniciativa, qualidade de apoio administrativo e satisfação geral com a empresa. A retenção de funcionários costuma ser medida pelo percentual de rotatividade de pessoas-chave. O indicador mais simples para medir a produtividade é a receita por funcionário. À medida que os funcionários da empresa se tornam mais eficazes na venda de um volume maior e um conjunto de produtos e serviços com maior valor agregado, a receita por funcionário deve aumentar. Embora seja uma medida de produtividade simples e de fácil compreensão, a receita por funcionário tem limitações, principalmente se houver muita pressão para que sejam alcançadas metas ambiciosas. Por exemplo, um dos problemas é que os custos associados à receita não são incluídos. Por isso, a receita dividida pelo número de funcionários pode aumentar, mesmo que os lucros diminuam. Além disso, todas as vezes que quocientes são utilizados para medir objetivos, os executivos costumam ter 2 caminhos para alcançar suas metas. Ou eles aumentam o numerador, que no caso é a receita, ou eles diminuem o denominador, que no caso é o número de funcionários, né? Através do downsizing, que gera benefício a curto prazo, mas sob a pena de sacrificar potencialidades a longo prazo, ou, inclusive, traçar algumas outras estratégias de terceirização que não deveriam ou não estavam previamente definidas na estratégia. Se for parte da estratégia da empresa, útil ou agradável. Se não for, aí é uma medida que pode não ser aquilo que seja melhor para a companhia, né? Então, para desestimular a terceirização, dado que não é estratégia na sua empresa, como meio para alcançar indicadores mais altos de receita por funcionários, é medir o volume agregado por funcionário, subtraindo, por exemplo, materiais, suprimentos e serviços comprados externamente da receita.
expressa pelo numerador desse quociente. Outra modificação no indicador de produtividade é usar como denominador a remuneração por funcionário e não o número de funcionários. Isso permite medir melhor o retorno sobre a remuneração. Portanto, se o indicador de receita por funcionários for utilizado com a finalidade de motivar maior produtividade dos funcionários, ele deve ser balanceado por outros indicadores de sucesso econômico para que as metas correspondentes não sejam alcançadas de forma disfuncional. Reciclagem da força de trabalho. Podemos analisar a demanda pela reciclagem de funcionários em duas dimensões: nível de reciclagem exigido e percentual da força de trabalho que necessita ser reciclada. Normalmente, o indicador criado revela uma lacuna significativa entre as necessidades futuras e as competências atuais, medidas nas dimensões de habilidades, conhecimentos e atitudes. Isso é fundamental. É fundamental que a empresa saiba hoje quais são as competências que elas precisam para os funcionários de amanhã e tracem planos de desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes para garantir que no futuro ela tenha os funcionários preparados. Senão, vai ficar para trás. Capacidade dos sistemas de informação. Os funcionários precisam de excelentes informações sobre os clientes, sobre os processos internos e sobre as consequências financeiras de todas as suas decisões. Isso é fundamental. Se não tiver informação, de nada vale essa perspectiva. E por fim, quando nós estamos falando de motivação, empowerment e alinhamento, o empowerment ele pode ser medido de maneira simples, através do número de sugestões por funcionários. E pode ser reforçado pelo número de sugestões que foram efetivamente implementadas. Nas categorias, por exemplo, de redução de custo e despesa, melhoria de qualidade, tempo ou desempenho dos processos internos e dos clientes. Aqui é legal até criar campeonatos, né, para que as pessoas consigam enviar suas sugestões, né, e nessas categorias que são fundamentais para qualquer empresa. E é na etapa de alinhamento individual e organizacional que as metas dos departamentos e dos indivíduos estão alinhados com os objetivos da empresa articulados no BSC. E também, nesse momento, acabamos definindo as recompensas conforme o alcance dessas metas estabelecidas. Para essa etapa, nós recomendamos fazer o desdobramento das metas de acordo com a metodologia defendida pelo professor Vicente Falcone no livro Gerenciamento pelas Diretrizes. Inclusive, é um outro treinamento que nós temos aqui nesse canal Mitose. Dito isso, que podemos definir como estratégia para as unidades de negócio, ou seja, temos uma corporação e temos unidades de negócios atreladas a essa corporação. Como que ficaria o Balance Scorecard para essas unidades de negócio? Pois bem, os BSCs das unidades de negócio podem ser personalizados, mas com propósito e foco derivados do scorecard corporativo, da matriz, scorecard mãe. Em geral, um scorecard corporativo ele articula e comunica temas que todas as empresas integrantes da corporação devem alcançar. Só que existem 4 barreiras específicas para a implementação da estratégia. Primeira delas, visões e estratégias não executáveis. Estratégias não associadas às metas de departamentos, equipes e indivíduos. Estratégias não associadas à alocação de recursos a longo e curto prazo. Isso é o mais preocupante, é o que mais acontece. E feedback tático, em vez dele ser estratégico. O feedback precisa ser estratégico, porque o feedback estratégico ele dá o diagnóstico de como a estratégia está sendo implementada e como estão os seus resultados. E aí, para traduzir a estratégia e o BSC
Em objetivos e medidas locais que influenciem as prioridades das pessoas e das equipes, normalmente são utilizados 3 mecanismos distintos. Primeiro, programas de comunicação e educação. A comunicação da visão e estratégia da empresa aos funcionários deve ser vista como uma campanha interna de marketing. Segundo, programas de estabelecimento de metas. E terceiro, vinculação dos sistemas de compensação. O alinhamento estratégico através do desdobramento de metas só termina quando desce até a base da pirâmide, um efeito cascata, a cada uma das unidades de negócio, o que eventualmente pode acabar se tornando um processo complexo dependendo do número de pessoas envolvidas. Mas desdobramento de meta pela metade não é desdobramento de meta. Quem entrega o resultado tem que ter meta. Normalmente quem entrega o resultado são as unidades de negócio, é a operação. E alinhar recursos humanos à estratégia de unidade de negócios não é suficiente. A empresa precisa também alinhar seus recursos financeiros e físicos à estratégia. Os orçamentos de capital de longo prazo, as iniciativas estratégicas e as despesas anuais discricionárias devem visar a realização de metas ambiciosas para os objetivos e indicadores contidos no scorecard da empresa. E temos um passo muito importante também, que é a integração do planejamento estratégico ao orçamento anual. Não, ou seja, esses dois processos que parecem ser coisas diferentes devem ocorrer em paralelo e um influenciando o outro. Né? Por quê? Porque acabamos constatando, né, a necessidade de 4 passos para o uso do scorecard num processo integrado de planejamento estratégico e orçamento operacional a longo prazo. Primeiro, estabelecer metas de superação para indicadores que sejam entendidos e aceitos por todos os funcionários. As inter-relações de causa e efeito no scorecard ajudarão a identificar os vetores críticos de um desempenho excepcional. Segundo, para promover essa integração, é preciso identificar e racionalizar as iniciativas estratégicas. As lacunas entre as metas ambiciosas estabelecidas para os indicadores no scorecard e o desempenho atual permitem que os executivos estabeleçam prioridades para o investimento de capital e programas de ação que possibilitem fechar essa lacuna. Nessa etapa, devemos estar atentos ao fato de que as iniciativas quase sempre estão dissociadas da busca por melhorias específicas nos indicadores estratégicos. Cuidado! Por isso, as iniciativas são gerenciadas de forma independente, patrocinadas por líderes diferentes, que disputam entre si recursos escassos, inclusive pelo mais escasso deles, que é o tempo e a atenção da auto-administração, ou seja, o caos. Isso não deve ocorrer. A institucionalização de um processo destinado a coletar dados para as medidas estratégicas que faltam leva a empresa a desenvolver iniciativas estratégicas que não apenas reúnem informações relevantes, como também facilitam o melhor gerenciamento de um processo interno crítico. Terceiro passo, identificar as iniciativas críticas que envolvam mais de uma unidade de negócio, ou seja, que legal, vou priorizar a venda da minha regional A, mesmo que isso implique na diminuição de lucro da minha regional B, de tal maneira que o impacto em B é muito maior negativamente do que as consequências positivas vindas das medidas da regional A. Ou seja, aqui é fundamental ter a visão sistêmica. Que legal, ganhei em A, só que perdi muito em B. Ou seja, a minha corporação está perdendo. Isso não é legal. Então é importante identificar essas relações entre as unidades de negócio também. E por último, vincular a estratégia à alocação de recursos e aos orçamentos anuais. Através do estabelecimento de metas de longo prazo para os indicadores estratégicos, direcionando iniciativas estratégicas e recursos significativos para sua realização, e escolhendo marcos de referência de curto prazo que deem rumo
a estratégia, os executivos assumem o compromisso e a responsabilidade de realizar a visão organizacional. E por fim, vamos às nossas considerações finais. Um último elemento que deve ser acrescentado para que se obtenha um sistema completo de gestão estratégica é um processo de feedback, análise e reflexão que teste e adapte a estratégia às condições emergentes. Avaliando continuamente o impacto das iniciativas sobre as medidas, os executivos passam a compreender melhor as relações de causa e efeito de sua estratégia empresarial. Durante o processo de feedback estratégico, os desvios de desempenho planejado não são usados para caçar bruxas, nem para atribuir culpa ou responsabilidade. Pelo contrário, os desvios são tratados como oportunidade para aprender. Para serem eficazes, as reuniões de revisão estratégica devem estar separadas no tempo e no espaço das reuniões mensais de análise operacional. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. De preferência, as análises de revisão estratégica devem ocorrer em ciclos trimestrais, enquanto as reuniões operacionais ou reuniões de resultado mensal, como quer que vocês chamem, essas sim são mensais. O processo de desenvolvimento do scorecard não deve ser delegado a uma equipe de nível gerencial médio. Para ser eficaz, o BSC precisa refletir a visão estratégica da alta administração. VPs e diretores que não conhecem as suas metas, olha, você me desculpa, mas esses caras são os maiores promotores desse modelo, né? Atualiza o currículo porque mais cedo ou mais tarde está fadado a fechar as portas. Não se pode cortar caminho no desenvolvimento de um scorecard viável. Afinal, empresas diferentes enfrentam ambientes competitivos diferentes, com diferentes clientes e segmentos de mercado, nos quais diferentes tecnologias e capacidades podem ser fatores decisivos. E durante muito tempo, algumas organizações acabam trabalhando intensamente na busca do scorecard perfeito. E aí, quando a gente acaba enxergando organizações que retardam as suas ações por não estarem seguras de terem escolhido os indicadores certos, o conselho é um só: just do it. Assim, não perderão a oportunidade de receber feedback sobre os indicadores sobre os quais já existe informação. E o mais importante, vão começando a adquirir prática e a se familiarizar com o uso do scorecard como um sistema gerencial essencial. Então, já que não tem o melhor, vai com o que tem. Por fim, nesse nosso último slide, temos alguns indicadores que são indicadores genéricos de um Balance Scorecard. Lembrando que, como dito, as empresas são diferentes, enfrentam ambientes diferentes, com clientes diferentes, portanto, não deve ser copiado simplesmente para dizer que tem esses indicadores. Cada estratégia é cada estratégia, cada empresa é cada empresa. Mas vale deixar aqui uma visão geral de quais seriam alguns indicadores genéricos de um bom Balance Scorecard. Na perspectiva financeira, lucro bruto, EBITDA, retorno sobre investimento. Na perspectiva de clientes, a participação de mercado, a retenção de clientes, a satisfação de clientes, a lucratividade de clientes. Perspectiva de processos internos. A melhoria da qualidade seria um objetivo interessante, reduzir os tempos de ciclo, outro objetivo interessante, aumentar a produção, maximizar a produtividade, reduzir custos dos processos de negócio. E na perspectiva de aprendizado e crescimento, alguns indicadores interessantes seriam satisfação, retenção, produtividade dos funcionários e assim por diante. Pois bem, esse nosso treinamento foi criado com base num livro que se chama A Estratégia em Ação, Balance Scorecard. Esse livro ele foi escrito pelo Robert Kaplan e pelo David Norton. Eu espero que tenha contribuído de alguma maneira com o aumento do conhecimento de vocês nessa área. É óbvio que esse tema, esse treinamento não estão limitados, existe um conteúdo imenso sobre a implementação da estratégia, mas é fato de que
balancear indicadores financeiros e não financeiros, de tendência e de não tendência, de curto e longo prazo, acaba sendo uma medida muito importante para garantir que a estratégia que foi previamente implementada, previamente definida, seja implementada com sucesso. Muito obrigado pela atenção. Deixo aqui os meus contatos para caso alguém tenha alguma dúvida, queira interagir, mandar alguma recomendação ou discutir algum assunto que foi abordado. E até a próxima.